A Tailândia voltou a viver a experiência das manifestações, mas nada a ver com as cenas de violência registradas o ano passado. O primeiro-ministro tailandês Abhisit Vejjajiva participou no Fórum de Davos, onde foi entrevistado pela jornalista Isabel Kumar. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tem havido manifestações por parte dos seus opositores, os camisas vermelhas. A Tailândia está outra vez à beira do caos? Não, não creio. O país está mais estável agora. É claro que acabamos de sair do estado de emergência e, claro, esses grupos podem exercer os seus direitos de forma livre. De facto, nós tivemos manifestações durante todo o resto do ano passado, mesmo depois dos acontecimentos de abril e maio. Este ano já fiz saber que as eleições irão ser realizadas, por isso toda a gente deveria concentrar-se na tarefa de fazer avançar o país depois das eleições. Estão previstas para quando essas eleições? Bem, imponho 3 condições. A primeira é a economia. Estamos confiantes na solidez da retoma, conseguimos um crescimento de 8% no último ano. Este movimento continua presente. Vamos acabar as emendas legislativas do sistema eleitoral. Posso dizer que o Parlamento decidiu regularizar a situação. Isso deve estar concluído este mês. Portanto, se eu vir que a situação do país é estável, penso que chegou o momento de realizar as eleições. Vai apelar à intervenção do Exército caso os protestos ganhem força? Espero que isso não venha a acontecer. Nós dissemos que se toda a gente quer mesmo que o país avance, eu organizarei as eleições logo que possível. Não respondeu à pergunta. Volta a chamar o Exército? O meu trabalho é preservar a ordem, ser o garante da aplicação da lei. Nós devemos aplicar a lei quando podemos, mas temos sempre mostrado uma grande tolerância e, mais uma vez, nós queremos manter uma situação estável para mostrar às pessoas que nos dirigimos para o escrutínio e que tudo isto deve ser resolvido nas urnas. Quando chegou à liderança do governo, estava à espera deste banho de sangue? Não, claro que não. E isso nunca teria acontecido se alguns dos manifestantes não estivessem armados. Nós provamos em 2009 que podemos organizar manifestações pacíficas, mas infelizmente os elementos armados que se infiltraram no movimento provocaram a eclosão da violência e nós fomos obrigados a restabelecer a ordem. A Human Rights Watch não concorda com a sua versão. Preocupa-se com os direitos humanos. Sim, preocupo. Considero infeliz que muitos dos seus relatórios sejam baseados apenas em testemunhos de uma das partes. Nós somos muito abertos, tenho recebido alguns elementos desses grupos e tentamos responder às suas preocupações e continuamos a fazê-lo. Por exemplo, havia vários líderes dos camisas vermelhas que estavam presos e foram libertados. A justiça libertou uma série de pessoas depois de ter trabalhado em total independência. Temos vontade de trabalhar sobre as questões dos direitos do homem e sempre o fizemos. Se isso é verdade, por que razão as pessoas continuam a manifestar? Nós não podemos satisfazer toda a gente e talvez exista uma diferença fundamental entre aquilo que eles acreditam e aquilo que você acredita. A solução é o respeito das leis estabelecidas. Sempre disse que eles têm o direito de se manifestarem, mas devem fazê-lo pacificamente, sem armas. Falemos de economia. Apesar de tudo, estamos em Davos. A China preocupa-o? Vai atrapalhar o progresso da vossa economia? Ao contrário, penso que a China cria um motor de crescimento importante. Há muitas oportunidades de comércio, é um mercado importante e a China participa ativamente no investimento de infraestruturas, não apenas na Tailândia, mas também na região do sul do Mekong, Camboja, Laos, Birmânia, Vietnã e na província chinesa de Yunnan. Portanto, eu sei que estamos em competição com a China em termos de investimentos, mas dispomos de segmentos de mercado em certas áreas da indústria e penso que a China deu uma contribuição positiva à nossa retoma. Aqui no Fórum Mundial em Davos, têm a impressão que os restantes líderes mundiais o observam e o julgam? I think they recognize the strength and resilience of Thailand. Penso que eles reconhecem a força e a capacidade da Tailândia em ultrapassar os obstáculos e as dificuldades que temos atravessado. Nós conseguimos chegar a uma impressionante taxa de crescimento e chegamos ao fim da crise sem muitos estragos em termos de desemprego e PIB. Por isso acho que muitos líderes gostarão de aproveitar esta oportunidade para criar relações connosco.
Eles reconhecem que nós atravessamos momentos políticos muito difíceis, mas penso que eles sabem que os princípios que regem o atual governo estão de acordo com a ideia que eles têm de democracia. Prime Minister, thank you very much. Still keep me up quite a lot at night. All right.